2023 está aí na porta, né? Já tá batendo. Já tá batendo. E a gente resolveu fazer um episódio especial 2023 aqui no nosso Café com Gaia, para falar um pouco das energias do próximo ano, do que esperar, do que trabalhar, do que receber. E que esse ano que comece, a gente já chegue com o pé direito, né? E que assim seja. Amém. Eu senti o ano de 2022 sendo um ano muito kármico. Eu já imaginava que 2022, quando a gente estava no final de 2021 e foi estudar 2022, eu já imaginava que seria um ano kármico, que seria um ano que iria vir à tona um monte de situações a serem trabalhadas nesse aspecto. Meus amores, cada um, assim quando a gente faz um horóscopo coletivo, essas previsões para o ano, também é uma coisa coletiva. Eu acho que assim, cada um vai ser afetado de acordo também com o que estiver vibrando, o momento espiritual de cada um, etc. Né? Então, eu sabia que 2022 era um momento propício para quem estivesse pronto, enfim, etc. Vir algumas situações de encontros kármicos, situações kármicas que não necessariamente precisaria ser dramático, às vezes sim, às vezes não, mas situações que precisariam ser trabalhadas. Mas eu confesso que 2022 me surpreendeu. Eu achei que foi kármico, inclusive, na questão até política do nosso país, enfim. E 2023, né, eu e a Meizinha, a gente vai falando ao longo do ano, mas como é um ano que vai falando muito ao longo do podcast, né, de hoje, mas vai ser um ano que vai trazer à tona muitas sombras, e eu acho que faz todo sentido isso vir depois de um ano karmático. O ano karmático, ele trouxe à tona situações que precisavam ser vistas, então é como se tivessem jogado aí uma pedra no fundo da piscina, e aí isso levanta sombras. E 2023 a gente vai olhar para essas sombras de uma forma mais direta, né, amiga? Igual você estava falando, 2022 ele foi um ano, principalmente eu ouvi muita gente falar que foi um ano principalmente difícil para relacionamentos. Por quê? Porque foi um ano que falou realmente de relacionamentos. A gente está falando do número 22, que é um número que fala sobre casais, que falam sobre relações, que falam sobre relações familiares, românticas. E a soma de 2022 dá no número 6, que é um número de resolução, de compreensão, de conversa. Então, é um número que realmente iria vir à tona, fez vir à tona certas coisas relacionadas a relacionamento e também a karmas deixados dentro desses relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos ou relacionamentos familiares, financeiros, econômicos e políticos. Então, eu ia até fazer essa observação, amiga. Se você é uma pessoa que passou 2022 não namorando, não tendo nada com ninguém, isso não faz diferença nenhuma. É um ano para você observar como você lida com o seu campo amoroso também, né, amiga? No modo geral. E como você lida com seus relacionamentos em si. Sim, no geral. No que muita gente falou, que amizades foram embora, amizades novas chegaram, saíram de certos grupos, entraram em outros grupos, saíram de certos trabalhos, entraram em outros trabalhos, ou seja, tudo isso é relacionamento, porque o ser humano se relaciona com outro ser humano para poder criar certas oportunidades. Então, isso também faz parte do relacionamento. Então, se você falar, mas eu passei o ano de 2022 todo solteiro, então, mas não tem nada a ver. Se você mudou de trabalho, você teve nessa mesma energia de relacionamento. Se você foi promovido no trabalho, você também teve essa energia de relacionamento. Tudo que aconteceu dentro de um ambiente... Dessa esfera, né? Você está nesse ambiente onde tem várias pessoas que você se relaciona com elas, ali teve uma conclusão, ali se teve uma... Você observou coisas, né? Ali teve uma resolução de casos, de problemas. Então, realmente, foi um ano kármico para isso. E aí você tem 2023, que agora é um ano 7. E aí é um ano que se fala de espiritualidade, que se fala de energia, que se fala de praticidade, cura.
é um ano onde você vai realmente, agora que você tirou o karma da gaveta, você vai... Eu diria que 2022 a gente viu ou teve a oportunidade, né, dentro da consciência de cada um, de ver, perceber que existia um problema, e 2023, justamente com o número 7, que também, para quem gosta de chama Violeta, Saint-Germain, é um número que vai falar de transmutação, cura, espiritualidade com muita força. Eu só peço, com todo carinho, para que a gente não coloque isso na gaveta. A gente, às vezes, coloca muita ferida na gaveta. Eu acho que 2023 vai cada vez mais ser difícil a gente colocar essas feridas que a gente teve a oportunidade de ver em 2022 debaixo do pano. Então, como a Meizinha falou, 2023, número 7, número da espiritualidade, violeta, cor violeta, até para quem quer passar ano novo, né, amiga? Cor violeta. Mas eu queria falar principalmente transmutação, cura, olhar para essas sombras e trabalhar com espiritualidade, trabalhar as emoções. Eu acho que isso é um carro-chefe para 2023, né, amiga? E a gente está falando também de um ano que ele vai ser um ano muito, como a gente pode dizer, um ano de limpeza própria, né? Não é só de limpeza coletiva, mas é um ano de limpeza própria, é um ano que você vai limpar a sua energia por completo. E aí eu penso muito no número 7, né? Porque o número 7 é um número muito espiritual. Eu acho que na história humana, desde que o mundo é mundo, sempre se teve essa identificação com o número 7. Tanto que na Bíblia, tudo que é divino é 7, né? O mundo foi feito em 7 dias, quer dizer, em 6, e no 7º Deus descansou. Você tem as 7 velas do judaísmo que você acende, você tem sei lá, tipo, no Apocalipse você tem os 7 selos, as 7 sombras, tudo é 7, né? E aí você pega essa coisa do 7, dessa espiritualidade, dessa parte mais divina, e você coloca isso em xeque no próximo ano. É um ano onde eu acho que vai crescer muito, não a questão da religião, eu acho que a religião em si não vai ser um carro-chefe em 2023, eu acho que a espiritualidade vai ter um êxodo muito grande de pessoas em questão de religião, e essas pessoas tentando se espiritualizar por conta própria. Até porque um ano... Desculpa, amiga. Não, só para concluir, eu acho que esses últimos anos foram anos onde as pessoas se amarguraram muito com religião. E brigaram muito, né? Brigaram, se decepcionaram muito com líderes religiosos. Então, eu acho que, tipo, esse ano que vai vir vai ser um ano que, tipo, as pessoas vão se entender. Eu não preciso da religião para estar perto da força maior, de Deus, Espírito, seja lá o que for que a pessoa chame. Mas eu não preciso de uma religião para fazer essa ponte, eu posso fazer por mim mesmo. Sim. Então, vai ser um ano onde as pessoas vão ter isso mais aflorado, entender. Lembrando que a gente está na era de Aquário, né? Que é bem essa mesma essência da era de Aquário, né? Eu sou meu guru, né? A era de Aquário é um ano, é uma era de coletividade, né? É um ano regido muito, 2023, pela Lua, né? E a Lua justamente fala de emoções, então emoções vindo à tona. Na carta do tarô, a Lua, ela é uma carta muito romântica, então eu acho que é uma boa referência também para o ano. É uma carta muito romântica, então tem um lado positivo da carta, tipo, ai, que lindo, romance, que fofo, que é ótimo também, eu também gosto de coisa linda. Só que qual é o aspecto negativo da Lua? Um jardim iluminado só pela luz da Lua, você não tem total clareza do que está acontecendo ali. Então, é um ano que você tem que tomar muito cuidado também com ilusões, fantasias, emoções mal trabalhadas.
coisas que estão lá no fundo do lago ali, ó, que vem à tona para você trabalhar. Também tem um lado kármico, isso daí, se você for parar para pensar, às vezes lá no fundo, vindo à tona, pode ser coisas de vidas passadas. Mas eu quero dizer, assim, principalmente é um ano que vem à tona muitas sombras que precisam ser trabalhadas. Muitas coisas que precisam ser curadas. Número 7, transmutação, lá. Por conta da energia da Lua, pode vir à tona também problemas com maré, águas, enchentes, infelizmente, né? Você fala de Lua, eu lembro de Câncer, né? O signo de Câncer. Sim. Que é o signo de água mais emotivo, né? A água mais turbulenta de todas as águas dos signos. E fala sobre isso, sobre esse aspecto emocional. Porque todo canceriano em si, ele tem as emoções à flor da pele. Câncer fala sobre essas emoções. E como essas emoções podem ser muito boas, porque elas vão te impulsionar para muitas coisas, mas ao mesmo tempo elas podem te induzir a várias coisas ruins também, como impulsões, tipo passional, mas também do lado mais depressivo, do lado mais triste, do lado mais sombrio. Mais ansioso, né? Então, acho que isso também fala muito, né, dessa coisa do você não se deixar se esconder dentro dessa carapaça, né? Essa coisa meio canceriana, meio caranguejo, você se esconder na carapaça e não querer sair dali porque se sente protegido ali dentro. Sim. Então, é um ano que vai obrigar a gente a lidar. Eu acho que esse é um grande recado, né, amiga? Lidar com as suas próprias emoções. Senão é um ano que você pode ter muita confusão mental, muita ansiedade, muita compulsão por comida, bebida, coisas que te ajudem a fugir. Como Lua fala muito também de sentimentos, eu diria que especialmente na vida amorosa, na vida sexual, até para a gente não criar uma fuga dessas emoções, é importante a gente ver com mais maturidade, como, de novo, juntando emoções e a espiritualidade, que são duas coisas fortes desse ano. Eu diria que uma boa dica para esse ano é olhar para a vida amorosa e vida sexual com mais missão espiritual, com mais profundidade espiritual, os relacionamentos como algo mais espiritualizado, mais profundo, com propósito mais espiritualizado, com propósito mais profundo, e ver a sexualidade de uma forma também mais espiritualizada, mais respeitosa, com mais emoções. Não fazer disso uma fuga. Eu acho que vai ser especialmente importante para esse ano, sempre, né? Mas que eu acho que vai ser um assunto que vai estar muito em tona 2023, para as emoções estarem tão exacerbadas, a gente tendo que olhar tanto para feridas que às vezes doem, para a gente não criar ansiedade e impulso em coisas que depois vão destruir ainda mais, mexer ainda mais com as nossas emoções. Acho que é importante essa autorresponsabilidade. Eu acho que uma frase para esse ano seria: quando eu amadureço o meu relacionamento comigo mesma, eu amadureço o relacionamento com os outros. Então, quando eu olho para as minhas feridas e eu cuido delas, eu acolho, eu amadureço, me autonutro, eu também acabo nutrindo e amadurecendo o meu relacionamento com as outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa chefe para esse ano, né? E a gente também pode falar aí, por isso que, de certa forma, esse ano vai ser um ano regido por cura. Saint-Germain, número 7, cor violeta. Por quê? Porque é um momento onde você vai curar essas feridas que agora estão saindo das sombras. É um momento onde você vai aprender a manejar essas emocionais, essas tristezas, essas angústias. E aí é que vai entrar essa parte, que é a parte de cura, que é o número 7, que é Saint-Germain, que é a cor violeta. Para você entender, você tem que trabalhar com isso para você entender e curar essa sua parte, que é a parte que está vindo à tona. Outra coisa, a gente falou que 2023 é um ano regido pela Lua. E aí vem a Maiara mitológica falar um pouco sobre a Lua. A Lua, ela tem várias deusas que representam ela. E em alguns lugares deuses também, né? Mas eu acho que existem dois links muito, muito fortes sobre a Lua. Uma é Artemis, ou também conhecida como Diana.
que é a deusa da lua, também conhecida como Selene, né? Ou Selena. Ela é uma deusa de caça. Na mitologia grega, ela tem um irmão, que é o irmão dela, o Apolo, que é o deus do sol, e ela é a Selene, ou Artemisa, a deusa da lua. E ela fala muito sobre solidão. Por que ela fala sobre solidão? É uma deusa que eles dizem que é uma deusa virgem. Ela escolheu ficar sozinha, morando numa ilha, com outras ninfas, e ela para sempre vai ficar ali naquela ilha, caçando. Ela é um pouco o arquétipo da Mulher Maravilha, não é? A Mulher Maravilha é inspirada na deusa Diana. A Diana, a deusa Diana, ela é a padroeira das Amazonas. A Mulher Maravilha é uma amazona. Uhum. O que eram Amazonas na antiga Grécia? Eram mulheres que viviam sozinhas em tribos, somente elas. Elas não deixavam nenhum homem entrar naquela tribo, e se eles entravam era para criar somente. Chegava lá, engravidava as mulheres e saía da tribo. Se as mulheres tivessem filhos homens, elas deixavam esses filhos homens na porta daquele homem que engravidou elas e virava as costas e ia embora. Só ficava na ilha as filhas mulheres. Então fala muito sobre essa questão da solidão. Por quê? Mulher, geralmente, é energia yin, né? Que é energia introspectiva, interior. Então é aquela coisa, a mulher na ilha sozinha, vivendo só com mulheres, ou seja, é o interior sozinho, vivendo só com o seu interior. É uma alegoria, né? Se a gente for falar na questão de história, é uma alegoria sobre a introspecção, sobre as emoções. Então, como é um ano regido pela Lua, a gente vai ter muito essa energia de Artemisa, da Diana, que é uma energia de introspecção, de autorrealização, de amor próprio, de se entender quem você é, os seus sentimentos, para então poder sair dessa ilha. Porque a gente tem a ideia de que a Artemisa vivia naquela ilha só com aquelas ninfas. Não, ela saía de lá. Ela via várias vezes no Olimpo. Mas ela é a alegoria dessa deusa sozinha com as outras. Então é aquela coisa, ela se encontrava para que ela pudesse depois sair dali e ir para o mundo. Outra interpretação muito grande da Lua é uma deusa que é a deusa Hecate, que não é nada mais, nada menos do que a própria Artemis. Só que ela é uma outra versão. Ali, ela é encaixada em 3 etapas. É a donzela, que é a virgem, a mãe e a senhora, que são as 3 fases mais importantes da lua. É a lua nova e crescente, a lua cheia e a lua minguante. A lua nova e crescente é a donzela, é a virgem, é a menina que ainda está aprendendo a viver. A lua cheia é a mãe, é a mulher amadurecendo e preparando para poder ser mãe, para poder ir para a vida. E a senhora já é a avó, já é a mãe da mãe, ou seja, a que já viveu, a que já teve o seu tempo, a que já amadureceu e a que entende os problemas da vida e também as soluções. E aí é que a gente tem que entender, porque se o ano é regido pela Lua, a gente vai ter essas 3 etapas e a gente vai ter que trabalhar essas 3 Então, aí a gente fala também de instabilidade emocional, talvez, né? A gente fala de amadurecimento, mas também de instabilidade emocional, né? A gente pode ter ciclos dentro do ano, ou que a gente vai começar, vamos supor, começar o ano com os sentimentos à flor da pele. Essa é a fase da lua nova, da donzela. Da ansiedade, da pressa, né? Da menina que quer crescer. E aí a gente vai ter a fase do entendimento, de que aquela ansiedade não vai levar a nada, de que a gente tem que se preparar para alguma coisa que pode vir. E aí já é a lua cheia, já é a mãe se preparando para ser mãe, ou seja, já é aquela parte da vida onde você já está começando a amadurecer.
E a gente pode ter a fase que a gente já entendeu todos os obstáculos da vida e agora a gente já consegue encará-los de uma forma diferente, já prevendo o que pode acontecer, que já é a fase da senhora. Ou seja, é a fase final, a minguante, onde a gente já está num estado de espírito mais elevado, a gente já entrou num contexto que a gente já entende o que é mais amadurecimento, né? E aí, esses ciclos, isso é cíclico. Então, não significa que, tipo assim, no início do ano a gente vai ter isso, no meio do... Não, é cíclico. A gente vai ter sempre essa roda voltando, porque depois da lua minguante, vem a lua nova. Sim, sim. Então, a gente vai estar sempre passando por isso. Então, acho que como o ano vai ser um ano regido pela lua, a gente vai ter essas fases. E aí é que entrar, por isso que eu entrei nessa ideia da Hecate, que é já a deusa com essas 3 fases. A Câncer fala muito de nutrição também, né? Lua fala muito de nutrição, né? Então, também uma coisa que eu acho importante é a gente dar atenção, nutrir as pessoas que são mais importantes para a gente, né? Dar valor às pessoas que são mais importantes para a gente, nutrir os objetivos, os planos, as pessoas que realmente fazem sentido para a gente, nos autonutrir, porque quando a gente se autonutre, a gente também dá mais qualidade de nutrição à nossa volta, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, enfim, né? E outra coisa que eu estava vendo muito sobre o ano de 2023 é que muitos médiums e também astrólogos estavam falando que é um ano muito relacionado à economia, a dinheiro. Por que é um ano que fala sobre economia e sobre dinheiro? Porque a gente, de novo, entra nessa questão da Lua. A Lua, ela é um satélite que reflete a luz do Sol. Então, ela fosse um spot. Você já viu aquele spot de luz? Ela é um spot de luz, onde ela vai mirar numa coisa só. Aí, depois, se você redirecionar, ela vai mirar para outra coisa. E geralmente, pelo fato de a gente estar saindo de uma pandemia, que realmente não está saindo, a gente está nessa sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. E muitos governos estão sendo mudados, né? Teve eleições em vários lugares no mundo. A gente fala muito sobre economia, porque quando a política muda em certos lugares, a economia muda, porque são novas cabeças trabalhando dentro daquele aspecto econômico. E é aí que vai ter esse spot de luz em cima disso, porque a gente está voltando de uma recessão que ela ainda não está voltando completamente. A gente ainda está nesse engatinhar. Então é um ano muito econômico, é um ano de que você vai ter que focar muito no fazer dinheiro ou no como gastar seu dinheiro, não gastar dinheiro demais, entender como. Eu já estou sentindo essa energia, engraçado, né? Uhum. Eu estava olhando também no meu tarô, amiga, até esqueci de comentar com você, uma coisa que eu percebi também muito de tendência para o ano é ainda violência, estresse político. Acho que nem precisava abrir o tarô para saber disso, mas o próprio jogo fez questão de destacar. Me pareceu também um ano muito ligado à nutrição. Não sei mesmo se a gente vai ter algum tipo de problema, sei lá, em algum tipo de alimento, ou se as pessoas vão estar falando mais ainda, né, que é um assunto recorrente, mas ainda mais de alimentos, de nutrição, mas o próprio tarô deu muito destaque também a essa coisa da alimentação, dos alimentos, da agricultura, e essa coisa de economia para mim não saiu, mas acho que faz todo sentido, e essa coisa da violência verbal também. Muita agressão verbal. É um ano muito de cuidado com comunicação, porque é um ano de nutrição através das palavras, mas qual é o lado sombra disso? Eu te agrido através das minhas palavras. O lado luz do ano é nutrição, mas o lado sombra seria a falta de nutrição, né? O lado luz é eu olhar para as minhas sombras, porque elas vêm à tona para me cuidar. O lado sombra seria eu não saber lidar com as minhas sombras e eu jogá-las no meio da tua cara, entendeu? Então, a gente tem que saber lidar com o lado luz e o lado sombra dessa energia, desse arquétipo da lua, né?
Eu diria que, se a gente fosse falar, né, amiga, de arquétipo, eu acho que um bom arquétipo para o ano seria a própria Lua, né? O que você acha? Né? A própria Lua. A gente pode usar o número 7 também. A chama violeta, né? A violeta. Coisas roxas em si, né? Um bom arquétipo. Pedras roxas, igual, tipo... Eu acho que preto, né? Já que é um ano que fala muito de sombras também, sim, né? Sim. Então, a ônix, obsidiana, né? Que você falou. A gente pode... Outro arquétipo ametista. também... Ametista. Outro arquétipo também é coisas roxas em si. Cores para o ano novo, amiga. Cores para o ano novo seria lilás, violeta, magenta, porque o magenta ele não é um vermelho, ele é mais para um rosa roxo. Assim, ele é uma coisa assim meio rosa terroso. Mais o quê? Perfume. Essência. Lavanda. Lavanda, alfazema, lavandinho. No caso, amores, por conta de serem flores lilás, né? Então elas vibram nessa cor, né? na cor violeta, e são, dentro da aromaterapia, relaxantes. Então, já que é um ano de muitas emoções, acho que é bem propício. E são também para alguns médiuns que recebem algumas entidades. É muito comumente pedido para os médios tomar banho com alfazema ou lavanda, justamente porque limpa ali o campo, facilita a aproximação das entidades. Então, como é um ano também muito ligado à espiritualidade, se encaixa aí para a gente, né? E a gente pode trazer também a questão de que a lavanda, ela geralmente é geracional, usada para acalmar, né? Para trazer tranquilidade. E aí a gente volta naquela questão dos sentimentos à flor da pele. Uhum. Você usando a lavanda, você tomar vai... um banho, tomar um banho, não, eu ia brincar falando, tomar um copo de açúcar, acho que também pode ser bom ao longo do ano, para a gente se acalmar, né, amiga? Pode ser. Sentindo que vai ser um ano. Ó, gente, cuidado, né? Cuidado para a parte mental também, né? Porque a gente sabe como as emoções interferem na mente. Então, cuidado, de novo, com a questão de ansiedade, com a cabeça acelerada, com cansaço psicológico. Nesse caso, muito por uma questão de pensar muito, ansioso, querer controlar as coisas, tá? Aliás, outra coisa que eu vi também no meu tarô, na questão do trabalho, justamente um desgaste emocional. Porque estamos trabalhando muito? Claro, se Deus quiser, mas o que eu estou falando é cansaço no trabalho justamente por pensar muito, essa ansiedade. E é um ano tendencioso para chantagem emocional no trabalho. Sim. De novo, ligado às emoções, né? Te chantagio através das emoções. A questão é que muitas pessoas vão usar das suas fraquezas nesse período. Sim. Pela questão de que a gente vai estar muito vulnerável, as fraquezas vão estar muito à tona. Então, a gente tem que cuidar dessa parte mais das pessoas usando a sua fraqueza. É um ano de ciclos, né, Lua? Como você botou muito bem, né, amiga? Lua, então, assim, fechar e abrir ciclos. E as emoções podem te deixar na zona de conforto, estagnado, por conta de um apego emocional, assim como as pessoas podem te chantagear através das emoções. Tipo, não termina comigo, eu vou morrer, emoção, tá certo? Te chantageando por causa das emoções. Carol, não aguento mais ficar com a pessoa, mas vou ficar aqui, zona de conforto, estagnação emocional. Entendi. Tô doida pra separar dele, mas as crianças não vão gostar da situação. As emoções vão estar sempre, mas em 2023 especialmente em pauta, tanto na luz quanto na sombra. E tá aquele sombra na cara. Basicamente é isso. Mas é aquela coisa, também vai ser um ano onde a gente vai ter que decidir... Então, abertura e fechamento de ciclos. E aí é aquela coisa, tipo, fulano tá me chantageando, mas e aí? Eu vou continuar num lugar onde eu sei... Como é que eu vou agir perante a isso, né? Eu acho que faz todo sentido, porque, de novo, era de aquário. Se você tem 2022 que te traz um monte de karma no meio da tua cara, e vem 2023, é o momento de curar sombras, curar karmas.
2024 ainda não olhei, mas assim, eu acho que dentro da era de Aquário, que fala de amadurecimento espiritual, faz todo sentido a gente estar passando por esse processo todo. A gente precisa passar pelo processo. A gente não vai do nada amadurecer espiritualmente. A gente não vai ter mais moleza nos anos que vêm, com certeza. Eu acho que se a gente for parar para prestar atenção, como a gente está no ano 7 em 2023, provavelmente 2024 vai ser um ano 8. E ano 8 tudo indica que vai ser o número 8, né? E o ano 8 é um ano de colheita, né? Geralmente é o ano de você... É um ano muito ligado a Escorpião, né, amiga? A casa original do 8 é Escorpião. E agora você me pegou. Né? Porque sempre que meu número é 8, né? E eu sempre associo muito a Escorpião, porque acho que faz todo sentido, porque Escorpião é a lenda da Fênix, né? Você morre para renascer, é uma grande colheita, né? É o infinito, né? E o 8 é infinito, exatamente. Então, acho que tem muito a ver com o signo de Escorpião 8. Eu acho que, tipo, se a gente for levar em consideração isso, provavelmente é um ano onde você vai colher tudo aquilo que você plantou. Esse ano de 2023, né? Então, assim, 2022 foram jogados problemas na sua cara. 2023, os problemas vão vir ainda mais com força através das suas próprias emoções. É um ano de muito autoconhecimento. Você vai conhecer o outro. Vamos lá, João está me chantageando para mim não terminar com ele. Tá, mas como eu vou reagir perante essa chantagem do João, é comigo. Então, é um ano de muito autoconhecimento, tá? Você foi exposto a problemas em 2022, 2023 eu vou ter oportunidade de lidar com esses problemas, e 2024 eu vou colher o que eu vou resolver fazer em 2023. É isso, né? Isso. E se você escolher continuar colocando seus problemas debaixo do tapete, o que você vai colher em 2024? Mais problemas. É por isso que a casa 8 é muito associada também à herança, à morte, porque é justamente o momento de renascimento mesmo, da colheita mesmo, né? E aí a gente tem que pensar nessa questão do ciclo que a gente estava olhando da Lua anteriormente. Tudo que começa, termina e recomeça. Então, se você não quer lidar com algo, você não quer lidar com um problema, ele não vai desfazer. Ele é cíclico, ele vai se tornar uma outra coisa. Sim. Então, é a questão de você dar um ponto final em certas coisas e entender que certas coisas elas são necessárias de se lidar para que você consiga abrir novas portas e ir para novos caminhos. Sim. Às vezes, por exemplo, tem muita gente que tem muita dificuldade de deixar certos lugares, certas zonas de conforto, talvez porque não queira sair daquele lugar. Vamos usar um exemplo, tipo, você tem um grupo de amigos, ou você tem uma família, e você sente que você precisa sair daquele lugar, você precisa deixar esse grupo de amigos, ou você precisa deixar essa sua família para que um novo ciclo comece na sua vida. Mas você não quer sair daquele lugar porque tanto é uma zona de conforto, como você ainda tem certos sentimentos com aquelas pessoas. Então, você acha que como não quebrou nada ali, como você não teve nenhuma confusão, nenhuma briga, aquele lugar ainda é um lugar cômodo e você não quer sair dali. Mas não necessariamente todo lugar que você precisa sair brigado. Você precisa sair mal. É só porque aquilo ali acabou mesmo. É um ciclo que se terminou e você precisa começar um novo. Então, às vezes a pessoa tem a resistência de sair porque tem esse medo, ou porque acha que vai deixar as pessoas mal, ou acha que aquilo ali ainda não terminou porque está todo mundo muito bem. E não, às vezes é porque você realmente precisa sair dali. Às vezes é medo também de correr riscos, né? E outra coisa, a gente tem. É porque é difícil mesmo tomar escolhas, mas outras coisas assim que eu vejo é que a gente vai ter que aprender a fazer escolhas, né? Mais do que nunca nesse ano de 2023. E a gente, às vezes, nós humanos no geral, né? A gente é meio infantil, a gente quer tudo, a gente quer ter tudo. A gente é meio avarento no sentido de querer tudo para si.
e não abrir mão de nada. E como a gente está falando de renascimento, fechamento de ciclos, a gente com certeza esse ano vai ter que fazer escolhas muito importantes e vamos ter que abrir mão de coisas. Isso é um amadurecimento. Daí a gente vem para o crescimento espiritual do número 7, né? Aí é que a gente começa a abrir certas portas. Então, acho que aí é que a gente começa a colheita do ano de 2024. Sim. E aí você queria falar também de Nanã? Eu fiz uma pesquisa sobre quais seriam os orixás do ano de 2023. E, assim, ficou muito vago. Alguns falam que é um, outros falam que é outro. Mas ficou entre Nanã e Exu. E eu achei que foram dois orixás que, assim, meio que se completam entre si, né? Fizeram sentido dentro de tudo que a gente viu de características do ano, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, existe toda essa mítica sobre Exu, mas Exu nada mais nada menos é um abridor de caminhos. Por isso que ele está sempre lá na frente. Então ele é o que, se você vai entrar numa mata, é ele que está lá cortando a mata alta para poder abrir o caminho para as outras pessoas passarem. Eu Então, acho que Exu fala muito das nossas sombras, fala do nosso lado feio que a gente não quer ver, que a gente não quer olhar. E por isso eu acho que também é muita representação da cor preto e vermelho, né? Fala dos nossos chakras mais baixos, mais básicos, das nossas emoções de vibração mais baixa, mas que nós temos e a gente tem que olhar, e isso é uma energia de 2023, olhar para as nossas sombras para trabalhar. Daí a gente também fala, né, amiga, de pedras preta, né? Tipo a ônix, pedras violeta, que seria de Nanã também, né? Aí a gente tem essa ideia do Exu, né? Porque ele é que enfrenta, né, a mata alta, não sabe quais são os bichos que ele vai encarar nessa mata alta. Então ali é que ele está vendo de frente, encarando de frente aquela sombra, aquela noite. E outro orixá, que é a Nanã, é o orixá do barro, né? É o orixá da terra, do barro. Ela é o orixá mais Velha. Ela era avó, na Igreja Católica, ela era avó de Jesus Cristo, né? Isso, Santana. Santana. Então, ela vibra justamente na sabedoria e na cor roxa, violeta, né? Que esse ano traz pra gente. Amadurecimento. Ela tem esse lado mais espiritual, esse lado mais de cura, né? Da vovó, da cura da avó, da lua minguante, que é essa mulher que já passou por tudo, que já conhece todas as emoções da vida e já encara essas emoções de uma forma mais madura. Então tem tudo a ver também, tem a questão do barro, né? Que tem essa coisa da fênix que você falou, das pessoas serem moldadas do barro eu vim, para o barro eu volto. Então, né, tem toda essa coisa do renascimento, né? Então eu acho que tem muito a ver, ambas as energias tem muito a ver com o que a gente falou aqui. E o barro são complemento, né? A água e a terra, né? São dois elementos complementares, né? Que é um complemento, você tem o elemento da razão, que é a terra, e o elemento da emoção. Exato. Então, é a razão e a emoção se juntando para criar uma coisa nova, que é o barro. Uma coisa sólida, realmente, né? Então, porque se você fica só na razão, você fica seco. Você fica aquela terra rachada. Você não constrói nada numa terra seca. Nada se cria ali. E se você for só água, você vira Deus nos perdoe, de tsunami. Você também não tem vida. Então, você juntando os dois elementos com equilíbrio é que você dá forma às coisas. Né? Eu gosto de usar muito, por eu ser uma pessoa que gosta muito de locais históricos, né? Eu gosto de usar muito a ideia do Egito. O Egito é um oásis no meio do deserto. Por quê? É o encontro da água com a areia, a terra. Então, aquela parte onde a água está ali já não é mais areia seca.
ali um barro que se tornou um adubo para crescer trigo e ali montar uma civilização. Então, eu acho que é mais ou menos isso, a questão do encontro da terra com a água, e aí cria esse oásis no meio do que é essa coisa seca. Então, amiga, tá vindo muito para mim, ainda mais você falando da terra com a água, né? Isso é fertilização, isso é prosperidade, isso é agricultura. Tá vindo muito para mim essa energia de agricultura, de nutrição, de alimentação. Porque tem tudo muito a ver com esses elementos, né? Tudo muito a ver. E essa nutrição também tem a ver justamente com a autonutrição, né? E eu acho que tem muito a ver também com a questão de que a gente agora, em 2022, a gente atingiu um número muito alto de habitantes no planeta, né? E aí fica aquela ideia, será que teremos alimento para todo mundo, né? Será que teremos como continuar? A Terra vai dar vazão para esse monte de Não sei se isso ser também humano? pode ser também a Amazônia vindo ainda mais à tona, né? Essas questões ambientais que sempre são tão faladas, mas isso está muito forte também nesse ano de 2023. E só uma observação, quando eu falo de nutrição física, comer, mas também quando eu falo de se autonutrir e nutrir as pessoas, eu estou falando de emoções, tá? Isso que eu estou falando de alimento pode ser tanto no sentido físico, comer feijão com arroz, alface, quanto alimento da alma mesmo, né? As emoções, propriamente dito, o afeto. Mas tem muita essa energia e esse ano tem. Eu acho que também fala muito da questão do mental também do ser humano, né? As estruturas, principalmente as estruturas de vida do ser humano, né? De trabalho, de família, de tudo. Hoje em dia, a mente do ser humano está muito sobrecarregada. Sim. Então, eu acho foi um ano de muita briga, né? Acho que essa pauta também vai ser uma pauta muito grande no ano de 2020. Até porque justamente como é um ano muito emocional e a gente já está todo mundo querendo dar um na cara do outro, no sentido de um ano estressado, 2022 foi um ano estressado, a gente tem que tomar cuidado para 2023 a gente se amar mais e não se odiar mais, por conta de ser um ano também muito emocional, né? Pode ser um ano de muitos abraços ou de muitas brigas, porque vai estar todo mundo muito à flor da pele, né? Ainda mais. E eu acho que também isso me fez lembrar um vídeo que eu vi do nosso amigo astrólogo Carlos Armit. Ah, sim. Que ele falou que 2023 também, e assim, a energia, por enquanto, agora ela está sendo uma energia muito de revelação sobre o quanto certas pessoas foram manipuladas e quanto certas pessoas vão começar a ter uma certa desilusão sobre certas manipulações que elas passaram durante um período. Então, eu acho que tem muito a ver isso também, sabe? A partir do momento que você se choca com uma certa desilusão, principalmente quando você vê que você foi manipulado, que a sua índole foi manipulada, que o seu bom coração foi manipulado, você fica violento, né? Porque você reage, né? Tipo, eu não acredito, aí vem a questão do eu não acredito, depois vem a tristeza profunda, né? Nossa, como eu pude cair nisso. E aí vem a realização, eu realmente caí nisso, e a aceitação. E aí a parte da aceitação é que é a pior, porque nem todo mundo aceita. Uhum. E aí a pessoa tem fica se remoendo, entende que teve essa desilusão, mas às vezes não aceita. E negando para o resto da vida que teve essa manipulação acontecendo na vida dela. E é aí que o ano de 2023 vem à tona. É esse trabalho que você tem que fazer para que você consiga chegar nessa realização. É amadurecimento, né, amiga? Acho que é isso, meu amor. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Você tem? Também não. Então é isso, meus amores. Obrigada por estarem com a gente em 2022 e um 2023 maravilhoso para todos nós. Que a gente se mantenha juntos, sempre um somando o outro, crescendo juntos nessa eterna jornada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe sempre a nossa vida. Um beijo para todos e que 2023 seja um ano de
uma jornada boa, de boas realizações, que a gente consiga que a nossa meta seja cumprida até o final do ano, seja ela qual for, mas se ela não for cumprida, que a gente tenha a maturidade de entender onde foi a nossa falha, para que a gente possa tentar mais uma vez e não falhar naquela mesma parte onde a gente falhou. E é isso. É isso então, meus amores. Um beijinho. Beijos.